Bora, bora! Bom dia, galerinha. Vamos estar aqui trazendo uma referência aqui do livro histórico, né? Deixa eu acender a luz aqui. Trazer aqui uma referência aqui do livro histórico, porque muitas das vezes a gente se depara com até mesmo os irmãos em graça nos ensinando que Deus ainda disciplina os filhos, né? Ele disciplina e corrige aquele que ele ama, né? Não, de maneira nenhuma. Deus não disciplina mais ninguém, porque o seu perdão foi de uma vez por todas, tá bom? O perdão de Deus, quando ele está na cruz, ele fala tetelestai, está consumado, está realizado o que ele veio fazer nessa terra. Ele veio ser o perdão do mundo. Pelas suas chagas fomos sarados, fomos perdoados, fomos remidos, fomos justificados. E isso respeitando o contexto histórico daquele povo que viveram lá naquele tempo, porque era para aqueles irmãos. Só que lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, né? 7 não, no versículo 17 vai estar escrito o quê? Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais obração pelo pecado. Então o que acontece? Aqui estava falando de uma promessa que estava se cumprindo lá no livro de Isaías, quando Deus falou que ele ia purificar, num só momento ele ia tirar o pecado do mundo, e ali ele não levaria mais em consideração nossas falhas e as nossas iniquidades. Por que que Deus hoje não disciplina ninguém? Devido a esse texto aqui, devido a esse versículo da palavra, trouxe o perdão de Deus para a humanidade, devido a essa promessa de ele, porque tipo assim, por exemplo, se o meu filho ele erra, ele falha, né? Ele transgride, ele briga, e eu não levo em conta o que ele faz, eu não posso disciplinar ele, eu não posso punir ele, eu não posso disciplinar e corrigir ele, porque eu não levo em consideração essas falhas, essas pautas, entendeu? E aqui está escrito bem claro, porque com uma só abração aperfeiçoou para sempre o que são santificados. Nós estamos santificados no hábito espiritual, santos aos olhos de Deus, sem pecado, sem falhas, né? Porque foi Ele que nos santificou, não partiu de nós, de ir lá e se santificar por conta própria, partiu dele. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Que dias? Qualquer gracista, qualquer sistema em graça, qualquer pessoa que está já em graça, entendendo sobre os livros de Paulo, eles entendem que dias era esse daqui, depois daqueles dias do ano 70, depois daquele dia de juízo para o povo judeu, depois daqueles dias que o templo caísse, depois daqueles dias que ia vir um duro castigo, um duro juízo para o povo israelita, né? E para aquele povo ali de antemão ali. Então, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais obração pelos pecados. Não tem mais o que fazer sacrifício, tanto para os judeus ali que fazia rituais, sacrifícios, porque o que está escrito lá no versículo 8? No versículo 8 está escrito assim, ó, como assim diz, né? Como acima diz, sacrifícios e ofertas e holocaustos e orações pelos pecados não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Porque baseadamente segundo a lei, os religiosos na lei, eles faziam isso na sua carnalidade. Então o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios de animais,
para purificar os pecados deles. Eles faziam holocausto, eles faziam brações com águas, né? O famoso batismo hoje, nas águas, para arrependimento de pecado. Olha só o que está escrito aqui, ó. Obrações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram. Nunca agradou essas coisas, nunca agrada a Deus, nunca agradaram a Deus. Só que hoje o povo, sem saber separar essas coisas, eles voltam e ficam fazendo sacrifício por conta própria agora, que eles, o religioso ele reconhece que não é para fazer mais sacrifício humano, de animal, né? Matar animal ali, fazer aquele sacrifício todos ali que se tinha na base do costume da lei judaica. Só que aí hoje qual que é o sacrifício? O sacrifício é eles fazerem um voto com Deus, fazer uma promessa para Deus, e eles têm que pagar, andar de joelho, sangrar o joelho, subir tantos degraus de joelho e tal, e tenho que andar em peregrinação pela terra, eu tenho que fazer voto de 200, de 1.000, 10 mil reais dentro de igreja, que eu tenho que fazer, colocar minha casa, a chave da minha casa, do meu carro na fogueira santa, que isso, entendeu? Então hoje eles querem também ser removidos dos pecados deles, se batizando nas águas, fazendo orações. E isso daqui, meu irmão, nunca agradou a Deus, porque na realidade nunca pôde remir eles de nada, né? Mas depois daqueles dias, Deus fez uma nova aliança. Ao livro de Paulo vai pregar o quê? Que nós não se deva mais se misturar nas ordenanças da lei. Tem uma nova lei de entendimento para nós que foi gravado na nossa mente e nos nossos corações, para o povo gentil, não se envolver com nada disso. E aí eu vejo os irmãos em graça falando assim, que Deus disciplina aquele que Ele ama. Então quer dizer, se você ainda não continuar fazendo aquilo que Deus quer, Ele vai te disciplinar, Ele vai te castigar, Ele vai te punir? Não, de maneira nenhuma. Vamos parar de falar que Deus pune, que Deus castiga, que Deus disciplina, porque Deus não faz mais isso. Ele não vê mais os filhos como pecadores, porque Ele vê os filhos espirituais no espírito. Ele não vê nós na nossa carnalidade. Na nossa carnalidade foi o que Paulo fala, Deus é justo, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, por exemplo, quando eu firo alguém e recebo as pancadas, quem é que está me disciplinando? É Deus? Ou eu que estou fazendo com a minha ação carnal, sendo carnal, e eu estou colhendo? Quando eu mato alguém e eu vou preso e passo lá 10, 20 anos pagando por um assassinato, é Deus me disciplinando? Não, Deus não disciplina. Deus mandou eu amar. Deus colocou essa lei do amor no meu entendimento, no meu coração. E se essa carnalidade aqui praticasse isso, eu não ia ser preso, eu não ia pagar por ter tirado a vida de alguém. Tá entendendo? Aí quando chega lá, Deus está me disciplinando. Não, Deus não está me disciplinando. Quem está se autodisciplinando é Ele mesmo, o causador daquilo, daquela maldade. É Ele se disciplinando. Ele tem um bom casamento, ele adultera, sai com outras mulheres, a mulher descobre, separa dele, é Deus castigando ele, punindo ele, fazendo com que a mulher dele se separe dele? Não, é Ele se disciplinando, é Ele colhendo o que Ele está plantando. Está entendendo, meus irmãos? Porque se nós colocar que Deus ainda disciplina quem Ele ama, corrige quem Ele ama, aí a gente vai trazer uma regra que o povo tem que andar com cabresto, guiado que nem o povo da religião está. E se ele sair daquele caminho ali, Deus desce a mão, Deus vai descer o cacete nele. Não, meu irmão, para com isso, vamos parar de ser ignorantes a certos versículos do livro. Vamos parar de ser ignorante, porque nós não somos mais criancinha. Nós já comemos comida sólida e já entendemos que o perdão de Deus já foi realizado. O escrito de dívida que havia entre o povo foi rasgado. Não temos mais dívida. Nós estamos inculpáveis perante Deus. Então quando o seu irmão falhar, ele vai colhendo porque ele está plantando na carne dele. O que na carne semear vai colher, meu irmão. É você. Para disso, que é Deus,
que é o inimigo, que não, é eu mesmo fazendo as porcarias dessa carne e eu vou colher. Mas se eu procurar ser uma pessoa justa, honesta, uma pessoa boa, eu também vou colher o fruto disso e o fruto vai ser prazeroso. Mas se eu sou uma pessoa ruim, rúdica, perversa, sádica, né? Cheio de fraudulações e engano, eu também vou colher daquilo que eu estou plantando. A colheita é minha. Na minha natureza humana, o que eu fazer, eu que vou pagar o preço, é eu que vou colher. Não é Deus, meu irmão. Deus não disciplina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No hábito espiritual, todos os filhos foram rendidos por esse Filho. Por esse Filho ser entregue ao madeiro, que nosso espírito vai voltar para casa. Mas enquanto não se volta para casa, a gente vive a terra. Vivemos o terreno. E o terreno, ele tem limites. Não fomos livres da lei judaica. Fomos livres da lei de Moisés. Mas você não foi livre da lei dos homens. Você não foi livre da forma de o homem entender o que é certo e o errado. Você não está livre disso. Você não pode sair fazendo qualquer coisa porque você foi livre da lei de Moisés. Porque nós temos a nossa jurisdição, nós temos os nossos limites humanos, nós temos a nossa lei e nós temos também aqui a nossa disciplina e a nossa correção baseada no que a tua carne fazer. Se a tua carne ela cometer um ato horrível, vai ser como se diz, vai colher também, meu irmão. Não tem como fugir disso não. Então tem vezes que eu estou vendo os canais dos irmãos em graça e os irmãos estão falando, Deus disciplina quem Ele ama. Ó, você saiu do caminho ali, Deus está te disciplinando. Não tem isso, meu irmão. Deus olha assim e fala, meu filho, você está fazendo algo ali que você vai colher por conta própria. A colheita é sua, não é minha, eu te livrei. No espírito, eu vejo vocês inculpáveis, porque é o que a palavra fala. Nós estamos inculpáveis perante Deus. Pelo escrito de dívida ser rasgado, a dívida que havia entre homem e Deus foi rasgada na cruz. Ninguém está aqui com dívida a Deus. Boa, Deus! Entendeu? Então a gente tem que aprender isso. Meus irmãos, vou atender ali o irmão. Fica todos com Deus. Um ótimo dia. Sinta-se abençoado. Vamos refletir no texto, mas vamos também entender o contexto da história, tá bom? Fui, forte abraço.